turminha, que alegria saber que você está aqui conosco de novo. Vamos cultuar a Deus juntos, cada um na sua casa, mas juntos. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Permita, ó Deus, que possamos aprender da Tua palavra nesse momento. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia. Se você não pegou ainda, essa é a hora. Pegue a Bíblia, nós vamos ler Tiago. Tiago está lá no final. Não muito no final, mas no final. Você vai pegar a Bíblia, vai ter lá o último livro é Apocalipse, depois vem Judas, João, as cartas, Pedro, e aí vem Tiago. Voltando, Tiago está depois de Hebreus. Então, Hebreus, Tiago. Nós vamos ler o capítulo 1. Isso. O versículo 22. O versículo 22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aí vem outro versículo que é muito importante. O 23 e o 24. Presta atenção. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si, sai e logo esquece da sua aparência. Então a pessoa chega lá, olha no espelho, saiu dali e falou, mas como é que eu sou? Aí olha de novo e esqueceu. Assim é a pessoa que lê a palavra de Deus, ouve mensagens, ouve estudos, ouve aulas na escola dominical, mas não muda nada, não pratica o que aprendeu. Então, aprendam isso. Tem que ler, estudar a palavra de Deus e praticar. Praticar, fazer o que ela nos ensina no nosso dia a dia. Então, vamos decorar esse versículo? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Vamos lá de novo? Fale aí na sua casa, junto comigo. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tiago 1:22. Vamos orar novamente? Obrigado, Papai do Céu, por esse dia bom, por cuidar da nossa saúde. Cuida daquelas crianças que estão na igreja, que estão na casa dos professores, das minhas professoras da igreja, dos pastores. Que faça esse coronavírus ir embora, Papai do Céu. A gente vai ir na sua casa quando tudo melhorar, Papai do Céu. Na sua escola, na sua igreja. Cuida de todos, que faça esse coronavírus ir embora. Para a gente brincar na sua igreja. Para nunca te esquecermos da sua palavra, Papai do Céu. Nunca vamos te esquecer. Obrigado, Papai do Céu, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Agora é hora do louvor. Levanta e vamos cantar com a gente. Lembra dos versinhos? Quem sabe fazer o elefante? No barrigão. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba levaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se eu fosse um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor.
elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Para o nosso próximo louvor, você vai precisar de 2 colheres, que você vai fazer o acompanhamento com a gente. Então, corre lá buscar as colheres que eu vou esperar um pouquinho para a gente começar. Pegou?
meninas e meninos do Penha Kids! Estamos aqui mais uma vez para trazer a mensagem da Palavra de Deus para o seu coração. Olá, papais que nos acompanham, uma alegria tê-los aqui conosco. Hoje nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 13. E diz assim, preste atenção, preste atenção, abra os ouvidinhos. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós estamos aí nesta série falando sobre o caráter do cristão, o caráter daquele que é discípulo de Jesus Cristo. Na semana passada nós falamos sobre a luz do mundo e hoje nós vamos falar sobre o sal da terra. Jesus Cristo diz, vocês discípulos de Jesus, vocês meninas, vocês meninos do Penha Kids, vocês são sal da terra. Mas o que isso significa? Bem, eu trouxe aqui o sal, olha aqui o sal, e eu trouxe aqui um copo com água. Digamos que esse copo com água representa a terra e este pote de sal representa você. A Bíblia diz que você é o sal da terra. O que isso significa, pastor? Significa que se você continuar dentro do pote, não vai fazer diferença nenhuma na água. Pode esfregar o copo aqui no pote, pode ficar aqui em cima, pode ficar aqui embaixo. Tá com gosto de nada, tá com gosto de água. Sabe por quê? Porque a água só vai ser alterada no seu sabor, ou seja, a sua influência como sal sobre a terra só vai acontecer quando o sal sair de dentro do pote e entrar dentro da água. Então eu vou fazer isso. Você não vai ver, mas eu vou fazer. Vou colocar aqui na mesinha e vou colocar uma colher de sal dentro da água para que você entenda o que eu estou explicando. Tá vendo aqui o copo? Agora eu estou pegando aqui o sal, o sal, e eu estou tirando o sal do pote e vou botar aqui na água, Coloquei na água, mexi. Sabe o que aconteceu? Ficou salgada. Nem vou tomar mais, senão minha pressão vai subir e doutor Alberto e tia Lu vão ficar bravos comigo, porque eu vou ficar com a pressão alta e pressão alta faz mal. Perceba, querido, o sal só tem influência na terra quando ele sai do pote e ele é colocado, ele é misturado na água. Ele não pode ser nem muito e nem pouco. Se eu botar pouco sal, pouca alteração, mas se eu botar muito sal, a água fica imbebível, fica ruim. Então tem que ser na medida certa. Aí você pergunta, pastor, o que isso significa na minha vida? Significa que se você, na sua escola, lá na sala de aula, no prédio onde você mora, com os seus amiguinhos, se você não se relaciona com eles como crente, se você não mostra o seu caráter cristão, não faz diferença nenhuma. Conviver com eles, jogar bola com eles, brincar de boneca com elas, tomar lanche na escola com eles, não vai mudar o caráter deles. Mas a partir do momento que você, como cristão, fizer com que o sal da sua vida se manifeste com atitudes, com palavras, pregando para eles, falando do amor de Cristo para eles, dando testemunho, mostrando com suas ações que você é crente, então você começa a interferir na vida desse seu amiguinho, dessa sua amiguinha. Você vai mudar, como a água mudou de sabor, ela era uma água doce, a partir do momento que eu botei sal, ela ficou uma água salgada. Eu alterei o sabor da água por causa do sal. Mudei a composição dela. Se você fizer um exame da água sem o sal, é uma coisa. Se você fizer um exame da água com o sal, é outra coisa. As suas propriedades foram alteradas. Ela foi transformada.
Quando Jesus diz que você é o sal da terra, significa que a sua vida na escola, no bairro onde você mora, com os amiguinhos do seu prédio, você tem que viver a vida de tal forma a alterar a vida deles, transformá-los, tirá-los do reino das trevas e trazê-los para o reino da luz. É este o papel do sal. O sal, ele interfere mudando as propriedades, ele interfere alterando o sabor, alterando o gosto. E é isso que Jesus Cristo quer que eu e você façamos. O sal, somente aqui dentro do pote, não tem nenhum valor. Se você tem o sal só para você, se você não fala de Jesus, não testemunha de Jesus, não compartilha Jesus com seus amigos, com a sua voz, com os textos que você escreve, mandando mensagem nas suas mídias sociais, se você não dá testemunho de Jesus lá na escola, não diz que é um cristão, não convida alguém para levar para a igreja, não dá um folheto para ele com uma mensagem de Jesus, é um sal só seu. Não vai mudar ninguém. Mas se você fizer que este sal saia daqui e entre aqui no copo, então isso faz uma mudança tremenda. De repente aquele menino, aquela menina, aquele coleguinha seu, aquela coleguinha sua, que tinha um caráter ruim, que era uma pessoa rebelde, que era uma pessoa triste, que era uma pessoa má, ela vai sendo influenciada pelo sal da sua vida, vai sendo influenciada pelo amor de Deus que flui de você, e ela vai se transformando. E de repente ela deixa de ser aquela pessoa que ela era, a vida dela ela é alterada, é transformada, e ela se transforma numa pessoa como você, uma pessoa crente, numa pessoa temente a Deus, que também vai ser uma discípula de Cristo, e sendo uma discípula de Cristo, ela vai ter o caráter de Cristo, e tendo o caráter de Cristo, ela vai ser também luz do mundo, como vimos a semana passada, e sal da terra, como estamos vendo hoje. Jesus Cristo diz que se nós não exercermos o nosso papel como sal, se o nosso sal não for bom para salgar, se nós não influenciarmos a sociedade com a nossa vida, a ponto de alterar a vida das pessoas com o nosso comportamento, testemunho e ações, Jesus diz que a nossa vida não serve para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Sério, né? Eu não quero que você seja pisado pelos homens. Eu quero que você seja sal da terra. Entendeu a mensagem? Se você é discípulo, se você é discípula de Jesus, você é sal da terra. E se você é sal da terra, você vai se misturar com este mundo. Você vai fazer com que a sua vida e a sua influência alcancem este mundo. E pelo seu testemunho, Deus vai salgar estas pessoas, vai alterar o gosto dela, vai transformá-las e fazer delas aquilo que você é hoje, um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Amém. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal. Só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás, se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Joga fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim e você vai ver, ela ficou assim, assim. Por
Para o nosso próximo louvor, você precisa chamar alguém da sua família. Então chama ou o papai, ou a mamãe, ou o irmãozinho. Precisa fazer em 2, tá bom? Eu e a Manu vamos começar. É assim, você bate a palma, bate na perna, bate a palma e bate com a pessoa que está do seu lado. Começa de novo. Palma, perna, palma, bate. Palma, perna, palma, bate. E aí a gente vai juntar, cantando e fazendo esse movimento, tá bom? Vamos dar uma treinadinha de novo? E aí a gente já começa a cantar. Palma, perna, palma, bate. Palma, perna, palma, bate. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Muito bem. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Como vocês estão vendo, hoje eu estou gravando aqui da minha casa. Essa atividade para o nosso Penha Kids, a atividade do nosso culto infantil. Nossa atividade dessa semana serão palavras com motivo de gratidão ao nosso Deus. Gratidão por tudo que Ele tem nos feito, nos dado de bom. Para essa atividade de hoje, nós vamos precisar de qualquer potinho que você tenha na sua casa. Tem essa latinha, pode ser uma caixinha, pode ser um vidro. Eu enfeitei esse meu aqui, você pode enfeitar o da sua casa. Papéis, tá bom? Papéis diversos, coloridos. Se não tiver, também não tem problema, pode usar o seu papel de caderno, tá bom? Aqui também nós vamos precisar de tesoura, lápis, caneta, canetinha, o que você tiver na sua casa, tá bom? Se não tiver tesoura, não se preocupe, você pode dobrar o seu papel assim, dessa maneira como eu estou fazendo, e você pode cortar com a sua própria mãozinha e escrever cada palavrinha em cada filipeta que você cortar para colocar dentro do nosso potinho, tá bem? Então, os nossos motivos de gratidão para essa semana serão 7 motivos de gratidão para cada um dia da semana, tá bem? O primeiro motivo de gratidão é o amor de Cristo. Nós vamos agradecer a Deus pela vida de Jesus, que Ele nos deu a própria vida para nos salvar. Então nós vamos agradecer o sacrifício de Cristo na cruz, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. O outro motivo de gratidão, nós vamos estar agradecendo por nossa família, a família que Jesus nos deu, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa avó, às vezes o nosso padrasto, o nosso irmão, tá bem? Nós vamos agradecer por cada membro da nossa família. O outro motivo nós vamos agradecer pela nossa igreja, a bênção que a nossa igreja tem sido para nossas vidas, os nossos pastores, os nossos professores, os nossos irmãozinhos da igreja, que a gente tá com muita saudade deles. Então, quando você for orar pela igreja, você pode orar por cada pessoa que vier na sua cabecinha, tá bom? Cada professor, cada amigo, tá? O outro motivo que nós vamos fazer a nosso agradecimento é para a nossa escola, pelos nossos professores, pela escola que Deus nos deu,
pelos professores, pelos amigos da escola, que também estão sofrendo em casa, estão tristes muitas vezes, querendo voltar, e os professores têm se dedicado bastante para ajudar vocês com suas atividades, não é mesmo? Outro motivo que nós queríamos fazer o nosso agradecimento são pelos nossos amigos, podem ser amigos do prédio, amigos vizinhos, amigos da escola também, e outros amigos que vocês têm na sua vida. Também vamos agradecer pela saúde, porque Deus tem cuidado de cada um de nós. E também, se algum de nós tem tido algum motivo de doença, que nós possamos orar por aquelas pessoas que estão enfermas neste momento. E também nós vamos agradecer pelo alimento que não tem faltado em nossas mesas, pelo pão de cada dia, pela comidinha tão gostosa que a mamãe prepara, a vovó, o papai, e que possamos sempre ser gratos a Deus por tudo o que Ele tem nos dado. Então, eu vou fazer o quê? Cada palavrinha dessa que eu falei agora, eu vou escrever nos papeizinhos, tá? Em cada papelzinho eu vou escrever uma dessas palavras, vou dobrar e colocar aqui no meu potinho, tá bom? Aí durante a semana, pode começar amanhã, se você fizer a atividade de hoje, ou se você fizer outro dia, você vai tirando uma palavrinha por dia, tá? Do seu potinho, da sua latinha, e você vai ler aqui, escola. Então, eu vou orar pela minha escola, pela minha professora, pelos meus amigos, pelos funcionários que trabalham na escola, pela funcionária que faz minha comidinha, tá bom? E além de você também usar esse potinho, esse vidrinho para você fazer a sua atividade, você também pode escrever todas essas palavras, fazer um mural bem bonito, colocar essas palavras de gratidão e ser eternamente grato a Jesus por tudo que Ele tem nos dado. Fiquem com Deus, se cuidem e logo estaremos juntos, se Deus quiser. Um beijo bem grande para vocês. Tchau! Pastores, como o diabo existiu? Olá, Maitê, tudo bem, querida? Que pergunta complicada que você faz, hein, menininha? Você é muito inteligente, hein? Ficar fazendo essas perguntas difíceis. Mas como que o diabo existiu? Olha só, Maitê, o diabo, antes de ser diabo, a Bíblia diz que ele era um anjo de luz. O nome dele era Lúcifer. Ele era um anjo muito importante dentro de toda a criação de Deus. Deus criou todos os seres celestiais e ele criou anjos, arcanjos, querubins, serafins, que são seres espirituais, todos os seres que habitam com Deus no céu. E houve um determinado momento, depois do início da criação, do primeiro dia da criação ali em Gênesis, que este anjo de luz, ele se rebelou contra Deus. Ele achou que queria ser mais importante do que era, ser mais poderoso do que era. Ele já era muito importante. Ele era, digamos, aquele anjo top, mas ele queria ser mais que top. Ele não queria ser só ser anjo, ele queria ser como Deus, ou maior do que o próprio Deus. Por isso, então, ele se rebelou contra Deus, se revoltou contra Deus, e aí ele deixou de ser um anjo da luz e se tornou um anjo das trevas. Deixou de ser um anjo bom e se tornou um anjo mau, se tornou um demônio. E juntamente com ele muitos outros anjos caíram e se tornaram demônios, se tornaram anjos do mal. Então foi assim que o diabo surgiu. O pastor Léo, os dinossauros, eles viveram antes das histórias bíblicas, ou as histórias bíblicas viveram antes dos dinossauros? Porque Deus criou a Terra e os dinossauros ainda não existiam, né? Oi, Samuelzinho querido, eu não sou o Léo, não sou tão bonito quanto o Léo, mas sou o pastor Carlos. E a sua pergunta é muito bacana, gostei demais da sua pergunta. Mas vamos lá. Olha, Samuel, se os dinossauros existiram de fato, eles começaram a existir a partir do momento da criação.
Antes da criação não existia nada. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1 que Deus criou os céus e a terra. E antes de Deus criar os céus e a terra, era tudo um grande vazio, um grande nada. Deus criou todas as coisas. E no sexto dia, lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 25, diz assim: E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Ou seja, se de fato os dinossauros existiram, eles existiram e foram criados por Deus no sexto dia da criação. A partir deste momento, eles começaram a existir como todos os outros animais, como todas as outras aves, como todos os outros seres vivos criados por Deus. Essa tese do evolucionismo, de que os dinossauros começaram a existir há 200, 300 milhões de anos, que eles existiram antes do ser humano e depois eles foram extintos por causa de um grande cataclisma que houve na Terra e depois então que o homem foi criado, isso, Samuel, não tem nenhum fundamento, nenhuma verdade, é apenas uma teoria, uma invenção que precisa de muita fé para acreditar nela. O que a Bíblia ensina é que Deus criou todas as coisas. E entre todas as coisas, Deus pode ter criado os dinossauros. Eles podem ter existido de fato. E eles foram criados no sexto dia da criação, se eles existiram de fato. Se isso de fato é uma verdade bíblica. Não conforme esses filmes aí que nós temos na televisão, né, com aquelas coisas monstruosas, mas os dinossauros como esses grandes lagartos, porque é isso que a palavra dinossauro significa, lagarto terrível. Deus criou esses seres, esses grandes lagartos, esses dragões que cuspiam fogo, conforme o texto de Jó. E, num determinado momento, depois do dilúvio, eles foram extintos. Quem sabe grande parte já foi extinta no próprio dilúvio, né? E os que sobreviveram, talvez alguns deles tenham sido colocados na arca, não suportaram o clima, não se adaptaram ao novo mundo depois do dilúvio e acabaram sendo extintos como outros animais que extintos foram. Então, se eles existiram, eles começaram a existir a partir do momento em que Deus os criou e os colocou aqui na terra, porque não existe nada neste mundo, se é que um dia existiu, que não tenha sido criado por Deus a partir do primeiro momento da criação. Deus o abençoe, querido. Espero ter respondido a sua pergunta da forma mais sábia possível. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Beatriz e hoje eu queria fazer uma pergunta. Por que o homem tem o desejo de matar as pessoas? Olá, Aninha, tudo bem? Que pergunta bacana que você fez. Por que o homem tem desejo de matar outra pessoa? Sabe por quê, Aninha? Porque o homem, o ser humano, ele se tornou mau. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, Deus os criou perfeitos. Eles eram santos, eles eram bons. Mas aí eles foram tentados por Satanás, pela serpente que estava possuída pelo diabo, e eles caíram, eles pecaram, eles se tornaram desobedientes. E quando o pecado entrou na vida do homem, ele se tornou mau. O pecado faz com que o ser humano seja mau, seja perverso. Paulo, escrevendo, ele diz que principalmente no avançar da criação, quanto mais o tempo vai passando, quanto mais o fim do mundo vai chegando, o ser humano vai se tornando mais mau, mais perverso, mais egoísta, sabe, mais insensível. E por causa desta maldade, ele mata outras pessoas. Por quê? Porque ele quer as coisas para si, ele não tem como conquistá-las às vezes pelo jeito normal, que seria o trabalho honesto, então ele mata para tomar dos outros. Por isso o cara vai lá e mata um outro na rua por causa de um celular, por causa de um relógio, para roubar um carro, ou mata mesmo por uma coisa qualquer. Alguém aborreceu ele, brigou com ele, ele ficou revoltado, não sabe controlar os seus sentimentos e suas emoções, e ele vai lá como um espírito de vingança e mata aquele que brigou com ele ou que disse alguma coisa para ele.
Então por que ele tem esse desejo? Porque ele é mau, porque ele é pecador. Por isso, Aninha, que a gente tem que odiar o pecado. O pecado ele é mau, o pecado ele mora dentro de nós. E o pecado é tão grave que Jesus Cristo teve que morrer, dar a sua vida na cruz, para que pudesse matar o pecado dentro de nós e nos dar a vida eterna, e fazer com que esta maldade que há em nós seja tirada, e a bondade do amor de Deus que foi demonstrado na cruz seja implantada na nossa vida, e nós nos tornemos pessoas boas, segundo a imagem do próprio Cristo. Deus abençoe, querido.